Olá, boa noite. O seu hostess das entrevistas do New Horizon. New Horizon, você quem já acompanha a gente, toda segunda e quarta horas, nós vamos trazer aqui, já estamos trazendo, né, já realizamos algumas entrevistas, personalidades, né? São diferentes pessoas do mundo, seja executivo, seja empresário, seja um profissional. São diferentes pessoas. Hoje nós temos uma pessoa muito especial. Está aqui para adicionar. Barbosa, né? Fábio Barbosa é um alto executivo, foi presidente de várias empresas. Eu vou ler o currículo dele, está entrando aqui. Estamos só aguardando o sinal. Fábio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E você, como vai? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem sim. Tirei o fone que eu ouço melhor assim. Tudo bom? Muito obrigado pela gentileza em atender o meu convite. É um prazer gigantesco ter aqui você com a gente para falar um pouco, né, sobre tudo que está acontecendo e como é que a gente juntos conseguimos, então, fazer uma discussão que possa dar um pouco de orientação para as pessoas. Mas, para quem não teve ainda o privilégio de te conhecer como eu, vou ler aqui um pouco da sua mini bio. O Fábio Barbosa, gente, ele é membro do Conselho do Itaú Unibanco, da Gávea Investimentos, da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, da Natura Cosméticos e da Hering. Foi presidente do Banco ABN AMRO Real, do Banco Santander Brasil, da Febraban e Abril Mídia. Atualmente é presidente do Instituto Empreender da Endeavor, também diretor-presidente da Fundação Itaú para Educação e Cultura, membro do Conselho do Centro de Liderança Pública, CLP, e da UN Foundation para apoio à ONU. Muito bom. Fábio, então, mais uma vez, muito obrigado, muita gentileza de sua parte. Quem o conhece, né, já certamente vai lembrar assim, das inúmeras frases que você falava. Uma delas que eu gosto muito até hoje é que a empresa ela tem que dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. E nós vivemos com essa pandemia maluca aí, uma situação bem complexa. E eu gostaria de começar te perguntando, Fábio, como que as empresas podem, nesse cenário, dar certo, fazerem a coisa certa do jeito certo? Bom, Fábio, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer falar com você, com vocês. Enfim, perguntas difíceis, né, para esse momento tão complicado, mas eu queria começar dizendo uma coisa, só colocando todo mundo na mesma página. Eu costumo dizer que não é verdade que estejamos todos no mesmo barco, né? Nós estamos todos na mesma tempestade, mas estamos em barcos bem diferentes. Algumas pessoas em barcos muito bem confortáveis, seguros, outras pessoas quase morrendo afogadas. Isso é verdade para as pessoas, é verdade para as empresas também, né? Então, tem empresas que têm passado dificuldades enormes, tem outras empresas que estão bem, acabam até se beneficiando, né? Mas acho que eu sempre aprendi, e sempre falei, Fábio, você conhece os valores de uma pessoa quando o vento bate contra, né? Quando o vento bate a favor, é muito fácil você fazer as coisas certas, né? Sim. É quando bate contra. E eu falo para todo mundo, cuidado com o que você vai fazer agora, porque você vai ser julgado depois, quando tiver passado tudo isso, com a maior calmaria, com a maior tranquilidade, as pessoas vão olhar para ver o que você fez, como você agiu naquele momento de crise. Então, minha sugestão sempre é, não existe on e off, você está on o tempo todo. Você pode querer fazer alguma coisa agora porque é necessário, mas lembre-se, quando for te julgar, vai ser julgado com a maior tranquilidade e isso não vai ser aceito. Ou seja, né, na hora do julgamento as pessoas vão esquecer o contexto, né? Exatamente. Tem uma expressão em inglês que é muito boa dos americanos, chama Monday Morning Quarterbacking, né? Quer dizer, é você na segunda-feira de manhã dizer aquilo que o quarterback, que é aquele jogador americano de futebol americano que recebe a bola, tem 1 segundo, 2 segundos, um monte de gente pulando em cima dele para jogar a bola para um lado para o outro, e na segunda-feira de manhã o pessoal fala, mas ele podia ter jogado para a direita e não para a esquerda. E é exatamente isso. Você vai ser jogado sem pressão. Então, não adianta buscar atalhos. Obviamente, você tem que proteger seus funcionários nesse momento,
tem que olhar os negócios e como os seus negócios podem ajudar a sociedade. São 2 pontos aqui nessa segunda observação que eu estou fazendo. E terceiro é como é que você ajuda a sociedade com filantropia e tudo mais. Então, é cuidar da sua casa, ver como sua casa pode ajudar a sociedade e ver como aquilo que você acumulou como recursos, como poupança, tudo pode ajudar a sociedade. Estou falando de doações, efetivamente. Uhum. Quer dizer, nessa situação toda que a gente vive, eu acho que 2 caminhos se apresentam, né? Que as pessoas estão falando, como é que vai ser o depois? E é uma coisa que as pessoas, as empresas vão sempre procurar olhar para o lado para ajudar, ou não. Pode ser um cenário até pior, né? Onde você tem aí um egoísmo, quer dizer, o meu primeiro, já passei por uma situação difícil, não quero passar de novo. E aí a gente vem falar de valores, né, Fábio? Que é uma coisa que você sempre trabalhou muito, sempre discutiu isso muito nas empresas, né? Como é que esses valores podem orientar, então, as empresas agora e no futuro? Mas sabe que, dando um tom otimista para tudo que eu estou vendo agora, existe sim um lado, e tem algumas empresas, que é na base do salve-se quem puder. Né? É natural, é do ser humano, é da natureza. Mas não é isso que eu estou vendo na maior parte. Eu estou vendo uma solidariedade muito grande. Né? As doações por parte de... Eu vou voltar a esses 3 pontos. O que as empresas têm feito com relação aos funcionários, saúde, enfim, toda a situação de home office que foi permitida e tudo mais, trabalhada e viabilizada, é impressionante. Falando em empresas maiores, depois a gente pode falar das menores. Segundo, eu vejo empresas fazendo adaptação, eu não vou mencionar nomes aqui, mas passando a produzir álcool gel, passando a produzir equipamentos de proteção, uniformes, que não eram o que faziam, mas podiam, obviamente, com seu conhecimento, se adaptar para fazer isso. E vejo empresas fazendo, é o terceiro ponto, doações de grandes quantias. E todo dia aparece, né, até na televisão tem sido noticiado, as grandes doações. Quer dizer o seguinte, Fábio, tem solidariedade agora. Tem muita solidariedade, bastante. Você pode dizer que a solidariedade durará enquanto houver esse aperto. Pode ser. Eu acho que algo vai ficar. Até porque eu não acho que nós vamos ter uma ruptura após o final dessa pandemia, que obviamente um dia vai passar. Nós vamos ter uma aceleração de alguns movimentos que já vinham acontecendo. Por exemplo, a questão de home office, por exemplo, a questão de viagens, que certamente vai ser diminuída, porque funciona muito bem todo o esquema que foi montado agora, mas que já vinha acontecendo com alguns sistemas de informação. Eu acho que a gente vai ter também uma preocupação maior das empresas em ficar conectada com a sociedade. Por que isso, Fábio? A gente fala isso há muito tempo, né? Eu falo sempre, se a minha geração não deixou um país melhor para os nossos filhos, ela deixou filhos melhores para o nosso país. Isso vale para o mundo também, mas vamos ficar no Brasil, que já está de bom tamanho. Essa juventude que está chegando vai cobrar cada vez mais das empresas saber o que você faz pela sociedade, como é que você trabalha, quais são seus valores. Então, acho que as empresas têm que estar conectadas com isso. Né? São os valores dela que, nesse momento, vão depois garantir a ela uma reputação que permitirá a ela continuar fazendo os negócios. Né? Mas elas vão ser cobradas, sim, o que você está fazendo, o que você fez quando tiver passado toda essa pandemia. Uhum. E aí, Fábio, essa questão da gestão das equipes, né? A gente vê as pessoas, então, trabalhando em home office, tiveram que sair correndo, quer dizer, ninguém tinha uma preparação. Como que as empresas agora vão cuidar das pessoas, né? Porque as pessoas estão machucadas. Né? Olha, eu comecei dizendo, e você me ajuda com essa pergunta a voltar a esse ponto, de que a tempestade é a mesma para todos, mas os barcos não são. E, portanto, tem gente muito bem acomodada, eu estou bem acomodado, estou vendo você aí bem acomodada. Isso não é verdade para todo mundo. E não vou falar só a questão das camadas menos favorecidas, né, onde isso é óbvio, mas vou falar até de pessoas que têm estrutura, mas daí tem o filho em casa, não tem o escritório, não tem uma internet que pegue bem, tem que cuidar agora da casa que não tinha, enfim. É um peso grande. Não é verdade que todo mundo esteja satisfeito com o home office. Eu estou no conselho de várias empresas, você listou aí a maior parte delas, e eu vejo pesquisas dizendo que tem muita gente que quer voltar para o escritório. Tem gente que quer voltar, tem gente que não quer voltar. O que vai acontecer, na minha opinião, é um modelo mais híbrido, onde algumas pessoas poderão trabalhar de casa, outras não. Outras, sim, alguns dias terão que estar no escritório para que se crie esse ambiente, esse social, que é fundamental. Né? O ser humano é naturalmente, enfim, sociável e está em contato com outros
e a gente não pode privá-lo disso, né? Mas eu acho que é importante, nessa questão que você falou do estresse, um termo que eu tenho usado muito, tenho falado com muitos gestores, que é o acolhimento, né? Realmente tem pessoas passando por um estresse muito grande, né? Tem pessoas que estão em condições de trabalho muito prejudicadas, com receio de perder o emprego. Então, para todos os gestores com quem eu falo e nas organizações com as quais eu trabalho, é acolhimento. Liga para o seu funcionário, vê como é que ele está, vê como é que está precisando de alguma coisa. Esse acolhimento emocional é fundamental. E o que eu percebi é que tem pessoas, ou líderes, ou gestores, como queira, que crescem numa situação como essa, se dão bem, eles parecem que se sentem à vontade, eles inspiram as pessoas, tranquilizam as pessoas, enquanto tem outros que se apequenam, que se assustam. Então, vale a pena o gestor ficar de olho quem está fazendo bem o trabalho junto à sua equipe, quem não está, como é que ele vai gerenciar isso, porque um gestor que fica inquieto com essa situação, ele passa essa inquietude para aqueles que estão abaixo, né? E a gente não precisa disso nesse momento. Precisa de pessoas seguras que saibam lidar com a situação enfim, do jeito que ela é, com as dificuldades que tem, mas sem deixar de acolher as ansiedades, os medos e até os sonhos que as pessoas que estão trabalhando em casa têm agora. Uhum. Você nota nas todas as empresas que você tem interação, nas conversas que você faz, que as empresas, a tendência é que as empresas comecem a ter um olhar não só além do técnico, além da entrega, mas esse sentido humano de acolhimento, de ela também olhar para essa variável, até porque isso era uma coisa que era muito raro acontecer, né? Eu de novo vou ficar na ponta de que o que eu vejo é uma aceleração de uma tendência que já vinha acontecendo. Eu tenho anos de janela o suficiente para lembrar que quando se entrevistava uma pessoa há 30 anos, 20 anos, a pessoa só queria saber basicamente quanto ia ganhar, qual a função que ia ter e não queria saber mais nada, né? E a opção que aquele candidato faria seria pela empresa que lhe pagasse o melhor salário ou trabalhasse na cidade em que ele queria, tudo mais. Isso tem mudado e eu já venho alertando há muito tempo que hoje não é apenas a empresa que entrevista o candidato entrevista a empresa. O que a empresa faz, qual o propósito dela, quais são os programas que ela tem que permite um voluntariado, por exemplo, que permite um trabalho social, que dá flexibilidade no trabalho, flexibilidade nas férias, enfim, licença maternidade, paternidade ou qualquer tipo de coisa. Então, as melhores empresas já vêm fazendo isso. Eu tenho casos também, de novo, sem falar de nomes, de empresas que há muito tempo, ou há algum tempo, todos os candidatos que lá eram aprovados, uma média de todos não, 90% dos candidatos que eram lá aprovados escolhiam ficar naquela empresa. E hoje isso caiu para 60%. Por quê? Porque tem outros, aquela empresa já não atrai tanto, porque tem outros valores que estão em jogo atualmente, né? Então, eu acho que, de novo, o que vai ter, eu acho, é uma aceleração de algumas tendências que vinham acontecendo, uma aceleração importante. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que sim, as empresas já vinham olhando e agora vão ter que olhar mais ainda, porque passado por essa experiência, existirá a cobrança da sociedade, dos funcionários, de que haja uma maior solidariedade naquilo que se faz. Lembre-se, só para terminar, que não é ou você olha os funcionários, ou você ganha dinheiro, ou você dá um olhar de acolhimento, ou você tem uma empresa lucrativa. Não é. É ter uma empresa lucrativa e dar acolhimento. Ter uma empresa lucrativa e ter um olhar para o seu funcionário. Aliás, os dois, na minha opinião, só existem juntos. Não dá para você não olhar o funcionário e querer ser lucrativo. Não existe isso. Uhum. Uma coisa que eu sempre me deparo, que eu penso muito, é que as pessoas estão aqui andando na rua, tal, a tecnologia ela acontece, né? Ela independe de qualquer regulação, ela vai acontecendo. E as pessoas, né, andando na rua com o celular na mão, são pessoas que estão consumidoras e produtoras de conteúdo. Vive uma sociedade em rede. A partir do momento que elas colocam o pé dentro de uma empresa, elas vão lidar. Então, são pessoas, nós somos seres, né, pessoas do século XXI. Colocou o pé na empresa, vai lidar com um organograma do século XX e processos do século XIX.
em algumas empresas do século XVIII. Quer dizer, o papel hoje de um gestor, por tudo isso, né, e além da situação que a gente vive hoje, é assim, o grau de complexidade aumentou muito, né? Olha, sem dúvida, a sociedade é muito mais bem informada, muito mais conectada, tudo acontece com muito mais rapidez. E eu acho bom, tirando a situação momentânea que estamos vivendo, a tecnologia vai trazer um mundo melhor. É um mundo de mais inclusão, a questão de você poder ter consultas médicas à distância, ensino à distância. Você vai ter realmente o que saiu, o que é a sociedade como um todo, falando do planeta Terra, né? O que tirou de gente da miséria, da fome e tudo mais, esse assunto vem sendo endereçado. E acho que a tecnologia, por tudo que eu vi, é para um mundo mais abundante, não é para um mundo ruim, não. Agora, quanto ao que você falou, obviamente tem pessoas, empresas em estágios diferentes, né? Pessoas no 21, no 20, 19, você fez já essa menção, né? Mas eu vou lembrar o seguinte, as empresas que vão evoluir, que vão andar mais rápido, são aquelas que estão mais conectadas com a juventude que tem talento, que tem criatividade, que sabe inovar e tudo mais, né? As outras vão sobrevivendo e vão ficando para trás. Então, quando as pessoas saem na busca de uma colocação, estou falando de jovens, né? Ou mesmo pessoas que estejam numa carreira, elas vão olhar para as empresas e procurar isso que você acabou de falar. Ela é do século XXI, do XX, do XIX, como é que é o organograma, como é que funciona. Então, as empresas, não existe uma empresa, né? O que existe são pessoas interagindo dentro de um ambiente, né? E aos poucos, as pessoas que vão chegando vão mudando aquela empresa. Aquelas que têm muita barreira e muita dificuldade em aceitar a mudança morrerão com o passar do tempo. As que têm mais facilidade se adaptarão. E as que estão começando agora já serão, a gente fala native digital, né? Já nascerão digitais, né? E, portanto, serão mais rápidas. Mas eu acho que essa capacidade de adaptação do ser humano, Fábio, veja agora o que nós estamos vivendo aí, inacreditável. Se eu fosse dizer para você, há 6 meses, olha, nós vamos passar por uma pandemia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, as pessoas vão ficar em casa, você diria, não é possível, ninguém vai aguentar, tudo mais. O ser humano se adapta. Então, eu acho que assim como se adapta numa situação difícil, também vai se adaptar, especialmente porque nesse momento de muita pressão, as pessoas são levadas a repensar, a buscar novos comportamentos e novos caminhos. Então, de novo, eu vou insistir no que eu acho. Essa crise servirá para acelerar tendências que já vinham se desenhando. Agora, e nessa aceleração de tendências, né, qual o papel que a inovação terá para ajudar as empresas que não são nativas digitais a encontrarem seu novo formato? Como é que você acha que a inovação pode ser colocada a serviço dessa mudança que nós estamos falando de uma mudança épica, né? Sem dúvida. É uma mudança relevante. As grandes inovações na sociedade, só para lembrar um pouquinho, surgiram especialmente em épocas de guerra, né? Sim, que é quando todo mundo está apertado, tem uma concorrência brutal, até porque quem ficar para trás pode morrer. A concorrência levada ao extremo, né? Não morre no sentido figurado, mas morre literalmente. Então, televisão, rádio e muitas coisas, aviação, tudo se desenvolveu muito justamente em época de guerra, que foram revolucionários, talvez tão revolucionários quanto o que está acontecendo agora. Eu não acho que agora seja mais revolucionário. Apenas é que nós estamos vivendo isso agora. Mas eu queria falar 2 coisas. Eu sempre tive uma tese, e continuo acreditando nela, que as pessoas não gostam de mudança, né? Minha brincadeira favorita é dizer que quem gosta de mudança a Graneiro, é a Lusitana. Esse pessoal gosta de mudança, mas as pessoas não gostam. As pessoas gostam de ficar na zona de conforto. Sim. Por que a inovação aumenta justamente quando você tem essas grandes crises? Porque as pessoas são tiradas à força da zona de conforto delas. E daí fala, bom, então não dá mais para ser como era, eu vou ter que pensar em como é que eu vou me adaptar a esses novos tempos, né? E daí, seja uma época de guerra, volto a dizer, ou de grande seca, ou enchentes, ou no caso especificamente aqui a nossa pandemia. Então eu vejo que as pessoas passam a ter mais condições de se adaptar. Nesse modelo, de novo, vai ter pessoas que se dão bem e outras que não se dão bem. Não necessariamente aquele cara que era um bom gestor numa condição estável será um bom gestor para levar a mudança adiante. Tem uns que não serão capazes, são gestores de coisas contínuas. Tem outros que são justamente o que eles querem agora é liderar essa mudança, né? Mas eu acho que a cabeça estará aberta pela pressão
de que você não pode continuar a fazer como você vinha fazendo, né? E a inovação, ela justamente é uma nova maneira de você lidar com problemas antigos ou novos que tenham surgido, né? E eu acho que ela é estimulada pela premência de que algo precisa ser feito diferente do que vinha fazendo, a gente vai ver muita inovação. Como que vai ser essa inovação? Acelerando as tendências que já vínhamos, né? A questão da conectividade é impressionante, inclusive o que estamos fazendo aqui neste momento, mas todos nós aqui que estamos falando, os que estão nos seguindo, participam de várias dessas reuniões. É impressionante. Happy hour sendo feito, um negócio impensável. Mas a tecnologia estava aí. Eu já usava essa tecnologia há um ano ou mais para não viajar para o exterior, várias reuniões. Obviamente, já não estava difundida. Ela era mais cara. Agora se difundiu, ficou barato e incluiu um monte de gente. Então, eu deixaria um tom de otimismo aqui. Sim. E para aquela pessoa, Fábio, o que a gente vê, né, os desafios, a mudança, a velocidade. Você pega um estudante, né, um adolescente saindo aí da sua formação, entrando na faculdade, fazendo uma faculdade, e claro, eu milito na educação há 30 anos e acredito muito na educação, mas você tem aí negócios sendo com uma mudança, uma possibilidade de mudança muito grande, né? Que você pega as universidades que estão ensinando conteúdos que quando o cara se forma, muitos deles o conteúdo já se obsoletou, né? E aí você vê uma moçada aí falando, puxa, como é que vai ser esse meu futuro profissional? Pensando em termos de carreira ou de investir num negócio, abrir um negócio. Se tudo está mudando, quer dizer, ele se segura onde? Como é que a sociedade vai dar esse conforto para essas pessoas? De novo, nós vamos falar em questão de aceleração, né? Mas deixa eu dar um passo atrás. Eu nunca gostei da palavra formado, né? Eu acho um horror dizer que a pessoa está formada, porque ela traz duas conotações muito ruins. Primeiro, que a pessoa foi colocada numa forma e ela agora pensa exatamente como tem que ser pensado. E é mesmo, né? Exatamente. E que não é a ideia é você desenvolver o potencial da pessoa, né? E segundo, dá uma sensação de assunto liquidado, você está pronto, né? Nos dois, eles acontecem, mas os dois estão errados. Eu, quando pego um currículo hoje, uma pessoa de 50 anos de idade, 45, eu nem pergunto onde estudou. É totalmente irrelevante onde estudou. Sim. Porque já passou, já foi 20 anos, já não tem mais sentido. Eu quero saber o que essa pessoa tem como curiosidade intelectual. Como ela procura, e aí vem uma coisa muito bacana, que já que você falou em inovar, né, que é a pessoa se reinventar, né? A capacidade da pessoa de se reinventar é o que faz a diferença. E eu vejo pessoas que estão se reinventando, se atualizando o tempo todo, né? Isso já era verdade na medicina, né? Qualquer médico que parou de estudar ficou para trás há 20 anos, não é agora, né? Dentista, ou psicólogo, ou engenheiro, ou pessoal que estuda, enfim, química, tudo. Porque tudo tem mudado. Seu ponto, e é muito importante, é que agora está muito rápido. E qual é a nossa capacidade de se adaptar? E o meu ponto é a cabeça das pessoas que vêm mais jovens, que já vêm com uma cabeça mais aberta. Nós, aqui, você menos que eu, mas eu, obviamente, não sou native digital. Eu sou um cara que estou tentando me adaptar. É mais difícil. Para você, mais fácil. Para o outro que vem depois, mais fácil ainda. Então, eu não desenho um cenário de, meu Deus, o que vai acontecer daqui para frente? Eu lembro, eu não peguei o tempo que as máquinas surgiram e que as pessoas achavam que o desemprego ia ser crescente porque máquina substituía o homem. Mas eu peguei o tempo que começou a disseminação dos computadores de mesa e dizendo que iam acabar os empregos no escritório e que o papel ia desaparecer e que não ia mais ter emprego, ia ser muito pior. E não foi nada disso que aconteceu, né? Não. Então, eu acho que a tecnologia nos traz um mundo melhor. E a capacidade de adaptação, ela vem como uma força de que você precisa sair da sua zona de conforto. E se você não sair, você é empurrado para fora dela. Então, é um constante aprendizado. E, nesse sentido, ensino à distância, esse live que estamos tendo aqui, esses trocentos webinars que estão tendo aí, ajudam as pessoas a se atualizarem. E essa busca pela atualização, acho que é uma mudança importante, que ela tem que ser mais rápida do que era. Mas ela sempre houve. Sim. E aí eu acho que é uma via de duas mãos, porque você tem as pessoas entrando no mercado de trabalho, né, com uma perspectiva digital, com muito a aprender, e com executivos analógicos que também tem muito que aprender com essa geração.
Porque grande parte dessa geração são os clientes atuais deles, né? Essa é a parte mais legal que você está falando. Eu tentei dizer aqui que o ambiente muda e empurra as pessoas para saírem da zona de conforto, né? E agora muda mais rápido. E uma das coisas mais bacanas é que a sociedade está mudando, o cliente está mudando. O cliente quer saber hoje, por exemplo, o que você faz com a embalagem, de onde vem o produto. Eu estava lendo hoje questão de produção de carne e essa ideia de pegar em fazendas certificadas, não certificadas. Isso não existia há 10, 15 anos. As pessoas agora têm. Então eu vejo empresas olhando para esse assunto que não olhavam antes, né? De repente, alguns executivos falam, cara, ele está falando agora sobre meio ambiente, ele não falava disso. Por que ele está falando? Porque o cliente dele está cobrando. Por que o cliente dele está cobrando? Porque a sociedade é mais educada, mais informada, e os jovens têm uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a minha geração não teve. A sua teve um pouco. A que vem depois tem mais, e a que vem depois tem mais ainda. Mais ainda. Para você sobreviver, você tem que estar com essas considerações ambiental, social, ética e cidadã na sua estratégia de negócios. Quer dizer, não é o negócio e também, quando dá tempo, olha para isso. Ele tem que estar dentro do business, né? Esse é um horror, né? Na verdade, a pior coisa que pode acontecer é o que acontecia antigamente, né? As empresas falam assim, aqui eu faço negócio e aqui eu tenho uma instituição de caridade e eu cuido dessa creche. Me lembra aqueles coronéis, né, que tinham uma vida pregressa, horrorosa, tudo mais, porém, eles estavam sempre com a igreja, ajudando as criancinhas. Tentar, como eu sempre disse, passar a borracha na consciência, a caneta no cheque, a borracha na consciência, não funciona. É inaceitável, a sociedade não tolera mais. Quer saber o que você faz no dia a dia na construção de uma sociedade melhor. E agora está melhor ainda em função da questão da pandemia, além do que você faz no seu dia a dia, na sua empresa, com relação a funcionários, transparência, impostos, concorrente, cliente, quer saber o que você fez para a sociedade como um todo. Aonde você fez a sua doação, como é que você mostrou sua solidariedade. Fábio, tem uma coisa que a gente conversa, né? Eu sei do seu pensamento, mas eu acho que é uma coisa tão importante que eu vou te perguntar para que as pessoas ouçam. E esse negócio de que no Brasil isso não funciona, no Brasil isso não dá certo, o Brasil não é bem assim, né? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, meu maior ponto, essa provocação que vai nessa direção, eu costumo dizer, o Brasil é aquilo que dele nós fazemos, cada um de nós com as nossas ações e nossas omissões, né? E eu me preocupo muito, porque eu acho que as pessoas toleram e cometem pequenos delitos no seu dia a dia e depois apontam para Brasília ou apontam para os outros como sendo eles os responsáveis, né? Então, eu acho que a primeira coisa, e tem um ditado maravilhoso que diz, se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. É muito difícil varrer o país, eu reconheço. Mas varrer a sua calçada é muito fácil. E se cada um fizer isso e deixar de apontar o dedo para os outros, a gente vai construir a sociedade que a gente quer. Então, esse negócio de que no Brasil não dá, Brasil ele é a somatória, repito, das nossas ações, das nossas omissões. Dá sim para fazer. Como? Pegando o seu dia a dia e radicalizando. Não tolerando pequenos delitos, não cometendo, obviamente, pequenos delitos e procurando ser uma referência. E pegando a frase com a qual você praticamente abriu essa conversa aqui, de que você pode dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Não é verdade que não é possível você ganhar dinheiro fazendo a coisa certa, ou você ter sucesso, ou você construir uma empresa que olhe por todos os ângulos, como você destacou. Isso não é verdade. A evidência mostra, pelo contrário, que as empresas que olham tudo isso, elas têm tido crescimento sustentável, têm atraído os melhores talentos, têm conseguido agradar os clientes, criaram um ativo reputacional muito importante e vão todas muito bem e estão chamando as outras para esse mesmo campo. Então, o Brasil é isso, é cada um de nós fazer a sua parte. Eu me lembro muito, né, das histórias que você contava, uma que me marcou muito, e até porque eu, de certa forma, sofria um bullying, né? Minha geração, bullying, não existia nem a palavra. Você sofria, você praticava, e uma coisa que eu sempre sofria assim, né? Assim, eu estudava, né? Não porque eu gostava muito, mas eu estudava porque eu tinha que estudar e eu tinha horror de pensar em repetir de ano. E uma passagem que você contou quando estava estudando fora, e na véspera da prova chegou um cara lá, todo bronzeadão. Tá? Conta essa história pra gente, Fábio, porque no Brasil... Marcou muito minha vida.
marcou muito minha vida, realmente. Eu fiz tive a sorte, a vida foi boa para comigo, eu fiz um MBA na Suíça, e quando eu fui morar fora do Brasil, eu percebi uma inversão de valores que tinha no Brasil. Como é que aqueles países funcionavam e o Brasil não? Morei nos Estados Unidos, depois morei na Suíça. E esse negócio vinha na minha cabeça matutando quando aconteceu o episódio que você se referiu, que eu vou relatar agora. Eu estava conversando com um americano, e curiosamente um suíço, que nem seria o padrão daquilo que eu quero contar, chegou lá, mas um suíço mais boa vida, chegou lá todo queimadão, né? E daí o americano perguntou para ele, cara, você está queimado? O que você fez ontem? Ele falou, eu fui andar de barco, né? Estava no sol, aí foi andar de barco. E o americano repreendeu, né? Falou, tem prova hoje, tem um teste, como é que você vai andar de barco? Como é que você é irresponsável assim? E aquele negócio me marcou, porque passou todo um filme na minha cabeça, um pouco aqui também na sua cabeça, de que no Brasil as pessoas vão falar, pô, que legal, eu também fui no cinema, né? As pessoas não têm orgulho de falar que estudaram, né? E eu mesmo, daí fiz um meia-culpa, e depois eu mudei minha vida em função disso. Várias vezes que eu tinha estudado para a prova, eu preferia dizer que não tinha estudado. Por quê? Claro. Porque eu queria ser aceito socialmente, como todo mundo. Né? Ah, não estudou nada, não estudei, mas eu não vou dizer que eu estudei, porque o legal não é dizer que estudou. Aí eu percebi que tinha uma inversão de valores terrível, onde o malandro, que é aquele que tem um jeitinho, que consegue resultado sem esforço, era valorizado. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa coisa muito forte. Eu vou mostrar que a gente pode dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Ou seja, vamos valorizar aqueles que estudam, que trabalham, que não cometem pequenos delitos, não toleram pequenos delitos, e vamos fazer a nossa parte. A gente consegue mudar a sociedade? Não sei, mas a gente consegue fazer todo o possível para que ela mude. E a somatória dessas pessoas é que vão fazer um país melhor. Então, realmente foi um episódio bem marcante, e outro dia eu até comentei com esse suíço, ele deu muita risada dessa história. E é mesmo, né? E é mesmo esse negócio de você estudar e falar que não estudou, porque se você falar que estuda, você é CDF, você não sei o quê. Que é um jeito, esse CDF e outros, é um jeito de você, em vez de tentar subir e alcançar a pessoa, você reduz o outro e daí fica mais fácil, né? Se você puxar o outro para baixo, porque você não quer ser pior que o outro. Né? Se você puxar todo mundo para baixo, fica mais fácil, né? Enquanto nos Estados Unidos, que eu vi na Suíça, o cara quer ficar igual ao que está lá em cima, né? E essa é uma inversão de valores que também, felizmente, eu vejo vários lugares onde isso está mudando. Eu sei que muita gente que está nos ouvindo é super cética, acha que não está mudando. Eu vejo sinais claros de que não há mais a valorização do malandro, do jeitinho, do jeito que já houve nesse país. Está mudando, sim. E isso eu acho uma coisa muito importante. Aquele cara que consegue resultados sem esforço não é para ser admirado. Muito bom. Olha, você sabe que só para a gente manter o combinado aqui, são 7 horas. As nossas lives acontecem todas as segundas e quartas nesse canal, das 18h30 às 19h, para que a gente não tome muito tempo aí do convidado, que gentilmente, Fábio, você aceitou. Eu quero te agradecer muito, agradeção aqui imenso, muitas mensagens de abraço para você, parabéns, saudades, pessoas relembrando algumas passagens, né, do banco, enfim, são pessoas que têm em você uma liderança, né, uma pessoa, um líder que eu fui só mais um, né, um entre milhares de pessoas que tiveram o privilégio de trabalhar com você, de participar de alguns momentos e ver que realmente o que você fala é o que você faz, né? E é muito legal saber que existem pessoas assim e saber que, de verdade, a gente pode fazer um país melhor. Sim, é possível. Então, agradeço muito, de verdade, Fábio. Deixo aí para você dar as palavras finais para a gente encerrar essa transmissão. Não, agradeço as palavras. Eu depois vou ler os comentários aí. Eu vi que passou um monte aqui, não consegui ver. Mas só queria dar uma mensagem positiva, né? A situação, obviamente, não é agradável. Pessoas perguntam, você está bem? Eu estou bem, mas não é assim que eu quero minha vida, né? Mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, cada um tocando, nós temos que fazer com que essa solidariedade, nesse momento, seja como um remédio para essa situação mais aguda, e depois voltar na sociedade trazendo os valores da solidariedade, os valores do respeito, os valores do acolhimento, os valores do que representa a cidadania, onde você, junto com uma sociedade, constrói um país, que no fundo é a sociedade, né? E que isso está na mão de cada um de nós. Acho que as pessoas se sentem pequenas diante do desafio, e a mensagem que eu queria passar é: não é pequeno. Se cada um fizer um pouquinho,
a gente muda o país, mas é cada um fazendo o que está ao seu redor. Começando quando? Começando agora. Olhando exatamente o que você pode fazer de maneira a virar uma referência, né, para que todos possam dizer, está vendo? As coisas podem ser melhores e depende de cada um de nós. Não depende de Brasília, não depende do outro, depende de você, de cada um de nós. Muito bom. É sempre bom conversar com você, porque a gente sai inspirado, sai feliz, sai com vontade de fazer cada vez melhor. Um super abraço para você, Fábio. Obrigado mais uma vez, a sua gentileza. E aproveitar, gente, falar que na próxima quarta-feira, no dia 17, nós vamos ter uma pessoa que também gentilmente aceitou o convite, o José Eustáquio, que o Fábio conhece bem também. Ele é chairman da Talent Marcel, uma das principais agências de propaganda do país, e vai estar com a gente nesse mesmo horário. Deixo aqui o convite para você também, Fábio. E é isso aí. Então, nos vemos quarta-feira, às 18h30. Obrigado, Fábio. Um abraço para você. Fique com Deus. Tamo junto. Tamo junto. Força, força. Um abração. Tchau.